7. O arquétipo da síntese entre a águia e a galinha. Em nossa reflexão, a águia transcende o conceito de ave de rapina. Retrata um arquétipo. Todo arquétipo é vivo e não um fóssil do inconsciente humano. Por isso, em cada nova situação ganha configurações diferentes. Da mesma forma, a galinha representa outro arquétipo. Assume expressões que se opõem, ao mesmo tempo, complementam as da águia. Águia e galinha globalizam a existência humana. 1. A águia e a galinha como arquétipos. A galinha expressa a situação humana no seu cotidiano, no círculo da vida privada, nos afazeres domésticos, nos hábitos e tradições culturais, na dimensão inevitável de limitações e de sombras que marcam a vida, numa palavra, em sua imanência. A águia representa a mesma vida humana em sua criatividade, em sua capacidade de romper barreiras, em seus sonhos, em sua luz, resumindo, em sua transcendência. Ambas se complementam. Traduzem o dinamismo humano, enraizado por uma parte e sempre aberto por outra. Os arquétipos entram na construção das sínteses que globalizam a existência. O ser humano precisa unir enraizamento e abertura, luz e sombra, céu e terra, masculino e feminino. Urge saciar as duas fomes que o acometem, fome de pão e fome de espiritualidade. Sente a urgência de celebrar um matrimônio de dimensões pessoais, sociais e cósmicas. De outro modo acabará sofrendo, fragmentando-se e perdendo seu centro. 2. Buscando a síntese, a transparência. Como sintetizar imanência e transcendência? Como pensar, num só movimento, a águia e a galinha desvelando situações existenciais? Reportemo-nos ao capítulo 5 quando falamos das dualidades que dão corpo ao dinamismo da vida e do cosmos. Para enfatizar uma vez mais aqueles pensamentos, é esclarecedor nos referirmos ao cristianismo, uma das grandes tradições espirituais do Ocidente, e a sua dimensão de transparência. Jesus Cristo, seu fundador, é apresentado como um dos mais significativos arquétipos da síntese da transparência. Jesus Cristo é aceito pela fé dos cristãos como sendo simultaneamente homem e Deus. Um homem tão radicalmente humano que seus discípulos concluíram: humano assim, só mesmo Deus. Um Deus com tal simpatia para com os seres humanos, com tal capacidade de identificação com os mais penalizados, pobres e excluídos, com tal misericórdia para com os filhos pródigos e extraviados que, num excesso de paixão e de amor, ele mesmo se fez humano. Em Cristo encontramos juntas, sem mistura e sem confusão, a inteira humanidade e a inteira divindade. As duas realidades, a humana e a divina, estão de tal maneira incluídas uma na outra, de tal forma abertas e recíprocas uma à outra, que vivem um esponsório místico. No dizer forte da Escritura, são dois numa só carne, qual duas pessoas que se amam apaixonadamente. A união é ainda maior que esse esponsório místico. Jesus, Deus homem, é semelhante à natureza da luz. Como já dissemos, toda luz é simultaneamente partícula material e onda energética. Somente entendemos a luz se assumirmos conjuntamente a partícula e a onda. Semelhantemente, só entendemos Jesus se o considerarmos homem e Deus conjuntamente. Fato curioso: Jesus foi apresentado como luz, a luz verdadeira que ilumina cada pessoa que vem a este mundo e não apenas os batizados e seus seguidores. Ele é um dos arquétipos centrais do inconsciente da humanidade, o arquétipo de Imago Dei, imagem de Deus, e do Filho de Deus. Jesus é comparado à vida. Vida é encontro de matéria e de espírito. A matéria nunca é inerte. Sempre é interativa. O espírito é essa força de interação. Juntos, matéria e espírito, perfazem a vida, a culminância da evolução, a síntese suprema de todas as energias e de todas as partículas materiais que se auto-organizam. Surpreendentemente Jesus foi anunciado como vida. Vida eterna entre homens e mulheres, com o projeto de trazer vida e vida em abundância para todos. A singularidade do cristianismo consiste em não separar, nem justapor, Deus e o ser humano, mas uni-los de tal forma que, ao falar do ser humano, falamos de Deus e, ao falar de Deus, falamos do ser humano.
Os cristãos dos primórdios chamavam Jesus de Peântropo. Com esta palavra, que combina Deus e homem, Deus igual Deus, antropos igual homem, visavam expressar a unidade singular dessa realidade divino-humana. Em vez de falar de divindade e de humanidade, poderíamos também falar de coexistência e de interpenetração de imanência, humanidade, com a transcendência, divindade. Tal coexistência produz a transparência. Transparência é o termo que traduz a inter-retrorrelação de imanência com a transcendência. A transparência é transcendência dentro de imanência e imanência dentro da transcendência. A transparência faz com que a imanência, no caso, a humanidade de Jesus, se torne diáfana e translúcida, deixando de ser opaca e pesada. Faz também com que a transcendência, no caso, a divindade de Jesus, se torne densa e concreta, deixando de ser etérea e abstrata. É a transparência, e não a transcendência, que define a singularidade do cristianismo. Ela traduz adequadamente a verdade do teântropo, o mistério da encarnação de Deus na nossa carne quente e imortal. Por causa dessa transparência, o próprio Jesus podia dizer: "Quem vê a mim, vê o Pai." O Pai, transcendente, se fazia transparente nas ações, nas palavras e no projeto de Jesus, imanente. No Pai Nosso encontramos também a presença das duas dimensões, transcendência e imanência. Elas não são paralelas, mas unidas. Reza-se: Pai nosso que estais no céu, transcendência, e o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, imanência. Aqui se unem céu e terra, se articulam o impulso para cima, Pai, com o movimento para baixo, pão, e se juntam louvação ao Pai Celestial com o fruto do trabalho humano. Eis a transparência. A transparência é uma das características que melhor definem a pessoa integrada e bem realizada. A transparência é o efeito e a irradiação do diálogo constante e fecundo entre o consciente e o profundo. O consciente capta os apelos e solicitações que jorram deste eu profundo. Escuta sua natureza essencial e realiza uma síntese entre o que é na realidade profunda e aquilo que sente, pensa, quer e sonha na realidade empírica. Disso nasce a autenticidade. Importa não confundir autenticidade com sinceridade. A sinceridade se situa no nível do consciente. A pessoa sincera diz o que pensa e age conforme sua ideia. Mas não necessariamente é autêntica. Pode não ouvir seu eu profundo e suas emoções. Não é inteira porque não engloba todo o seu ser consciente e inconsciente. A sintonia fina entre os dois eus a faria autêntica e transparente. Sempre que esse processo ditoso ocorre, a pessoa revela densidade e inteireza. Não possui dobras. É solar e diáfana. É transparente e autêntica. A pessoa autêntica mostra a leveza em seu ser em tudo o que faz. Seu humor é sem amargura, seu desejo é sem obsessão, sua palavra é sem segundas intenções. A transparência constitui uma das características essenciais da divindade. A pessoa transparente se move na esfera do divino. 3. Dando asas à águia. Voltemos aos arquétipos águia e galinha. Ambos são decisivos para a vida humana. Importa nunca dissociá-los. É imprescindível que busquemos a confluência das energias presentes na águia e na galinha para que elas cooperativamente construam o humano. Como mostramos, no início deste livro, o grande desafio atual é criar condições para que emerja o arquétipo da águia. Poderes mundiais têm interesse em manter o ser humano na situação de galinha. Querem apagar de sua consciência a vocação de águia. Por isso a grande maioria da humanidade é homogeneizada nos gostos, nas ideias, no consumo, nos valores, conforme um só tipo de cultura, ocidental, de música, rock, de comida, fast food, de língua, inglês, de modo de produção, mercado capitalista, de desenvolvimento, material. Recusamo-nos a ser somente galinhas. Queremos ser também águias que ganham altura e que projetam visões para além do galinheiro. Acolhemos prazerosamente nossas raízes, galinha, mas não à custa da copa, águia, que mediante suas folhas entra em contato com o sol, a chuva, o ar e o inteiro universo. Queremos resgatar nosso ser de águias. As águias não desprezam a terra, pois nela encontram seu alimento.
mas não são feitas para andar na terra, senão para voar nos céus, medindo-se com os picos das montanhas e com os ventos mais fortes. Hoje, no processo de mundialização homogeneizadora, importa darmos asas à águia que se esconde em cada um de nós. Só então encontraremos o equilíbrio. A águia compreenderá a galinha e a galinha se associará ao voo da águia. 4. A união dos opostos. O arquétipo da síntese comporta a união dos opostos. Não só a águia, mas também a galinha. Não só a galinha, mas também a águia. Não só a águia na galinha, mas também a galinha na águia. Não só assumir a galinha a águia, mas também saber quando enfatizar a águia na galinha e quando a galinha na águia.